Queridos irmãos, queridas irmãs, quando São Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele tinha por diante uma situação muito complicada naquela comunidade jovem, que era o fato que, após ele ter pregado o evangelho da salvação, haviam chegado alguns que eram de origem judaica e começaram a dizer que, para que a salvação fosse eficaz, era necessário passar pela circuncidão, como, aliás, indicava a lei de Moisés. Em definitiva, tratava-se de afirmar que o que Jesus tinha feito no alto da cruz, ou seja, o seu sacrifício, não era suficiente para nos salvar. Mas, ao contrário, para que realmente uma pessoa fosse salva, era necessário cumprir todos e cada um dos mandamentos que a lei de Moisés, aquela do Antigo Testamento, determinava. Evidentemente, Paulo não podia aceitar isso. Não nos esqueçamos que ele tinha se convertido, ele tinha deixado muita coisa para trás para que pudesse viver a sua fé cristã. E, portanto, ele sabia bem o que significava. E não poderia deixar que ela se corrompesse e que se diminuísse a radicalidade desse ato redentor de Jesus. Daí que a carta aos Gálatas, como bem depois a carta aos Romanos, vai afirmar com muita força como a salvação chega a cada homem e cada mulher através da fé em Jesus Cristo. Daí que a gente entende por que Paulo diz que existe apenas um evangelho, nós escutamos hoje na primeira leitura, e que aquele que pregar um outro evangelho, ele usa uma expressão muito forte: seja excomungado. Seja excomungado porque sai da comunhão, porque está anunciando algo que não corresponde à verdade daquilo que Jesus ensinou e fez. Porém, também é interessante na carta aos Gálatas, nesse único evangelho que São Paulo vai afirmar que é a única verdade que Deus quis nos deixar, que essa fé que nos salva precisa ser vivida na caridade, no amor. E aqui está, queridos irmãos, queridas irmãs, a essência do evangelho, o amor. E quem vive a vida cristã sem ter o amor como centro de tudo, no fundo, está vivendo já aquilo que São Paulo dizia, é uma espécie de excomungado. Excomungado não porque a igreja excomungue ou porque alguém diga que você está fora. Você mesmo se coloca fora dessa realidade profunda que Jesus ensinou. E vemos isso de modo claríssimo no evangelho de hoje, na parábola do bom samaritano. A radicalidade dessa experiência de amor que nós, discípulos de Jesus, devemos viver, que é aquela de fazer o bem aos demais sem fazer exceções, sem colocar condições. E Jesus demonstra isso justamente mostrando o caso daquele homem que estava ferido na estrada e que aqueles que eram os que conheciam a lei de Moisés, que também mandava amar o próximo como a si mesmo, amando a Deus acima de todas as coisas, passam adiante. Por outro lado, o estrangeiro, o samaritano, que curiosamente, e aqui é um jogo também de palavras, que era considerado pelos judeus como um excomungado, é aquele que vive o amor. Daí a gente entende que a verdadeira excomunhão não é simplesmente uma questão de regras. Não é você cumprir normas, é você viver o amor ou não viver o amor. É disso que se trata, um amor sem medidas. E, portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós hoje possamos fazer essa pergunta a nós mesmos. Se estamos sempre, sem exceção, disponíveis a nos fazer próximos daquele que necessita. Ontem o Papa publicou a encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos, em que comenta a fundo a parábola do bom samaritano.
mostrando nessa encíclica, que é o documento mais importante do ensinamento papal, que fala da fraternidade entre todos os homens e mulheres, que nós devemos viver esse amor sem olhar se o sujeito é do meu grupo, se não é do meu grupo, se é do meu país, se não é do meu país, se é da minha religião ou não é da minha religião. Mas o amor não vê diferenças. Que possamos, portanto, pedir ao Senhor, como dissemos no Salmo 110, que se lembre sempre da sua aliança, dando-nos a graça, porque essa é a verdade, nós somos fracos. Viver esse amor é muito bonito como ideal, mas muito exigente no dia a dia concreto. Mas por isso também, e isso São Paulo nos ensina na carta aos Romanos, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.